Olá, seja bem-vindo a mais um Papo de Inclusão, em que a gente busca divulgar o dia a dia da pessoa com deficiência, da família da pessoa com deficiência, mas acima de tudo, um dia a dia que tem vida, que vale a pena ser contado. Então, muito obrigada por estar assistindo mais um programa conosco. A gente está aqui no Franz Café do Cambuí, aqui na cidade de Campinas, que tem oferecido esse espaço para nós aqui conversarmos um pouquinho. E hoje eu estou aqui com a Fernanda, uma querida amiga, mãe do Danilo, a Fernanda Terrible. O Danilo também é uma criança com deficiência, agora um adolescente já, né, Fê? Um adolescente, meu meninão. Um meninão lindo, fofo. E um menino muito lindo, né, Fernanda? Seja bem-vinda aqui com a gente no Papo de Inclusão para contar um pouquinho do seu dia a dia. Além do Danilo, Fê, você tem mais filhos, você é casada? Fala um pouquinho de você. Primeiro, Manu, eu queria agradecer por estar aqui nesse bate-papo, conversando com você. Obrigada pelo convite, para mim é um momento de alegria. Eu tenho 2 filhos, sou casada, faz 17 anos. Ah, Fernanda, bastante. Bastante. Uma vida no dia de hoje, vai. Bastante. Hoje em dia já dificilmente o casamento chega a 17 anos. Danilo foi nosso primeiro filho, né? O Danilo tem 16 anos e a gente tem a Isadora. Exatamente 2 anos e 2 meses depois de Dandan, Nossa, veio a Isadora. olha só. Então a gente tem um casal. Ai, Falo que os dois são especiais, né? Ai, que Isadora delícia. e Dandan, cada um no significado dessa palavra especial, mas os dois são muito especiais pra gente. Que gostoso. E assim, como que aconteceu a gravidez? Você decidiu engravidar depois do Danilo ou aconteceu? Mano, aconteceu. E aí, foi um susto? Aconteceu. Eu ainda lembro só, você fazendo essa pergunta, eu lembro do dia que eu falei assim, Bira, eu estou grávida. Ai, meu Deus. Bira, eu estou grávida. A Bira falou, não é possível, pelo amor de Deus, porque assim, quando a gente tem o primeiro filho especial, o primeiro filho com deficiência, a gente quer muito ter o segundo filho, Manu, muito. Que legal, é o sonho ter o segundo filho. Olha. Mas a gente tem muito medo. Né? A gente tem muito medo, né? A gente fez exames genéticos para saber a causa da deficiência do Dan, se tinha alguma síndrome, a gente já tinha investigado, sabia que não tinha, mas existia o medo, né? Então eu falei assim, Bira, estou grávida. Ele não acreditou. Fizemos o teste da farmácia, sim, estava grávida. Nossa, você percebeu que estava grávida antes do teste? Que legal, Fernanda. Antes do teste. Que legal. E tinha certeza que era uma menina. Que isso? Tinha certeza que era uma menina. Isadora é especial mesmo, né? Olha só. Isadora é uma criança especial. Eu acho assim, mano, todos os irmãos das crianças com deficiência, eu sempre falo assim, eles são tão especiais quanto. Por quê? Porque você tem irmão, Manu, você sabe como é que é. A gente acaba dando muito mais atenção para o filho com deficiência. Exige cuidado, a gente se preocupa, a gente entra num mundo que a gente não conhece, a gente não sabe como lidar, a gente não sabe o que fazer, é muito desespero, é muito médico, é muita consulta, é um monte de nomes que aparecem na nossa frente, que a gente não tem nem ideia do que significa. É verdade. É um mundo novo, né? É um mundo novo, então o segundo filho é o mesmo amor, é o mesmo carinho, mas o tempo que a gente dedica para um e o tempo que a gente dedica para outro é diferente. É diferente, né? É diferente. Você falou isso, eu não gosto de contar muitas as minhas histórias, porque esse não é o lugar, mas meu irmão, ele trabalha com áudio, né? Ele tem uma empresa de som e ele foi fazer um teatro que tinha um anão como ator, né? E ele, agora, grande, já casado, com filho, ele ajoelhou para tirar foto com o anão, né? Para ficar no mesmo plano. E aí, a hora que eu olhei isso no Face, eu falei assim, gente, né? Filho de uma família que tem uma criança com deficiência acaba sendo diferenciado mesmo no olhar do outro ser humano, né? Eu fiquei emocionada quando eu vi isso do meu irmão, assim, eu falei, olha inesperado. só, né? Inesperado, porque você não pensa nisso, talvez nem eu pensaria nisso, né? E aí ficou uma foto linda, assim, porque acaba sendo uma criança especial também, né? Isso é verdade, assim.
A Isadora, por exemplo, a Isadora cresceu vendo o irmão especial. Então, pra Isadora, pro seu irmão, ele não sabe. É comum, é comum, a deficiência faz parte do dia a dia dela. No começo, a gente tinha muita preocupação com relação a isso. Como que vai ser pra Isadora, com os amigos? Como que ela vai enfrentar o preconceito com os amiguinhos, na escola? Olha só. Enfrenta, do mesmo jeito que a gente enfrenta, ela também. Mas de uma maneira, acho que muito mais natural. Muito mais natural do que para nós adultos. Interessante, né? E agora, Fernanda, você assim, quando teve o Danilo, aí ele foi crescendo e hoje você faz um trabalho muito legal para a inclusão, que é a corrida junto com o Danilo, né? Como que você começou? O que aconteceu? Me fala assim, né? E hoje é um momento de cumplicidade de vocês. Como que é isso? Porque você vê assim o rostinho do Danilo quando tá correndo, ele tá feliz, né? Então, como que aconteceu isso assim? Na verdade, Manu, eu falo assim que o esporte para mim, as caminhadas com o Danilo, elas têm um significado muito grande, muito importante na minha vida. Eu até divido assim a minha vida antes do esporte e depois do esporte. Eu falo assim que a corrida, se você me perguntar, Fernanda, me fala um significado do esporte na sua vida. Eu falo que o esporte, a corrida, para mim, eles são igual à aceitação. Que legal. A aceitação foi o momento que no fundo do meu coração, no fundo da Fernanda, né, no fundo da minha pessoa, eu aceitei o meu filho com deficiência. Aceitei para mim, porque a gente tem muita culpa. Por que comigo? Né? Por que comigo? Por que aconteceu? Fiz, o que eu fiz de errado? Por que aconteceu comigo? Né? Então, acho que esse aceitar, a gente lida com a culpa, vem o amor. Então, através das corridas, foi de uma maneira inesperada. Foi a maneira que eu encontrei para sair de casa, para literalmente sair da minha casa. Para ver pessoas, para conhecer outras mães, para saber que eu não estou sozinha nessa, Manu. Que gostoso. Que eu não estou sozinha nessa. Né? Que existem outras mães para a gente partilhar ideias, para a gente chorar junta. Isso. Né? Pra gente dividir as nossas experiências juntas. Então foi assim, inesperadamente a gente começou a correr na Lagoa do Taquaral, a caminhar na lagoa. Depois eu peguei um treinador, uma pessoa específica para poder empurrar o Dandan, porque a criança é pesada. Como você falou no início, é um adolescente, 16 anos, grande, lindo, E foi assim, né? A gente começou a caminhar, a correr e hoje a gente participa de várias provas por Campinas. E trabalha com a inclusão, né, Fê? Isso é muito legal. As pessoas vêm e gostam e você vai desmistificando também. Isso é muito importante. Agora, Fernanda, e você como mulher? Porque acaba virando um pouco a mãe do Danilo, né? Às vezes, quando você começa a aceitar e sair de casa e fazer um trabalho que tem visibilidade, porque é muito gostoso numa corrida, quando você vê a Fernanda e o Danilo, você fala assim, ai, que legal, né? Então você acaba virando um pouco a mãe do Danilo. Como que é? Você sai com bira, você é filha, você tem hobby, você faz... Quem é você, assim? A Fernanda... Fernanda por Fernanda, né? Fernanda por Fernanda. Sou jornalista e, na verdade, até o Danilo e a Isadora me fizeram tirar de dentro dessa Fernanda essa vontade de desabafar, de escrever. Olha, então gosto muito de escrever no blog, escrever sobre as corridas. A Fernanda ama esporte, ama esporte, realmente descobri nisso uma verdadeira paixão. Quando eu era adolescente eu fiz balé, eu fiz natação. E agora, aos 43, eu me vejo... Imagina, 43, Fernanda! Ai, meu Deus! Apaixonada por esporte, né? E o meu casamento, eu acho que é ilusão a gente falar que a gente não passa por dificuldades e por crises, como qualquer relacionamento. Claro. Né? Claro. E assim, casei, logo nasceu o Danilo, diante de toda essa situação.
Acho que pelo Bira ser da área da saúde, por ser médico, isso num certo ponto ajudou muito. Quando a gente precisava, a gente passou por algumas intercorrências com o Danilo. Tinha o Bira médico, tinha o pai do Danilo para poder ajudar. Isso facilitou bastante. Ai, que bom. Eu e o Bira, a gente nunca deixou de sair, de ter os nossos momentos. Nem depois do nascimento da Isadora? Nem depois do nascimento da Isadora. De fazer viagens, de sair. A gente, de uns 2 anos pra cá, a gente fez um combinado assim, que toda sexta-feira a gente sairia pra jantar, eu e ele. Ai, que gostoso! Não sei se nos últimos meses a gente tá cumprindo muito, Manu. Não conta, nos últimos 6 meses, tem a correria do dia a dia, não tem. Sexta-feira tá aí, Fernanda já tá na hora de resgatar. Mas a gente fez um combinado de uns anos pra cá, de uns 2 anos pra cá, que toda sexta-feira a gente teria o nosso momento de sair pra jantar, conversar. Ai, que delícia. Né? E eu acho que isso é importante, né? Eu acho que isso é muito importante, porque o filho com deficiência, a maternidade toma muito nosso tempo. É verdade, é verdade. Então a gente precisa se propor, acho que é um exercício de ter esse momento marido e mulher. De ser mulher, né, Fê? Né? Eu acho que isso é muito importante, a gente não pode perder isso. A nossa feminilidade, gostar de se arrumar, dá pra ver que você gosta. E eu acho que isso, então assim, né, deixa muito claro que depois da deficiência tem vida, né? E dá pra viver, e é possível sorrir, né? Uma pergunta pra gente terminar e depois vem a sua mensagem, daí deixa com a gente o seu endereço do blog, a gente também convida vocês para olhar, é muito gostoso, é muito do dia a dia, os textos que você escreve são muito gostosos de ler. Obrigada. E tocam na alma, assim, é muito Obrigada. gostoso. Mas, Fernanda, você se acha mais forte que as outras mães? Você acha que você tem mais força? Como que você se define? Você é uma mãe especial? Como que é isso pra você? Eu acho assim, ó, a gente se torna forte. Eu digo assim, ao longo dos 16 anos do Danilo, é como se ao longo desses 16 anos, cada ano eu fosse tomando uma dose de fortalecimento, uma vitamininha aqui, uma vitamininha, Manu, aqui, ó, nesse copinho, em gotinhas, que você vai lá e pinga. Que legal. Eu acho que cada ano, com cada dificuldade, o Danilo já passou por internações graves, o Danilo já ficou internado em UTI. Quase morreu várias vezes, quase morreu, né? Por algumas vezes. Eu já tive intercorrências dentro da minha casa, de crises de falta de ar. E eu acredito que as crianças com deficiência, elas vêm para transformar, para mudar, e Deus sabe o período que elas vão ficar com a gente, né? Então, assim, eu acho que a cada ano, essa questão de ser forte, eu fui obrigada. A gente tem outra alternativa? Não tem outra alternativa. Se a gente quer promover a inclusão, se a gente quer transformar isso de uma maneira positiva, então eu continuo tomando essas dosezinhas, Manu. Tá certo, Fernanda. E agora conhecer outras mães, até divide as doses, né? Aí é muito legal, assim, né? Muito obrigada a vocês que assistiram a gente aqui no Papo de Inclusão. Muito gostoso ter a sua companhia. Se você gostou, por favor, compartilha, divulga o nosso canal para a gente trazer um pouco mais de amor para o nosso Brasil através de histórias como essa da Fernanda, do Danilo, histórias da Isadora, né? Histórias que mostram pra gente que é possível ter vida, que é possível viver com amor e que o dia a dia, cada dia faz diferença. Então, Fernanda, agora, por favor, sua mensagem final pra gente. Muito obrigada por ter se disposto a estar conosco e a passar esse tempinho aqui com a gente. Manu, eu queria agradecer, eu queria parabenizar. Na verdade, durante esses 3 anos que eu venho correndo com o Danilo, são os 3 anos que a gente se conheceu. Né? A gente se conheceu também por causa da corrida, né? É verdade. E são esses 3 anos que eu vi a secretaria nascer. Eu quero parabenizar por todos os projetos que vocês têm feito. Imagino quantas resistências vocês têm enfrentado, quanto preconceito vocês têm vencido. Muitos vocês vão vencer. Então, assim, a gente que vê de fora, nós mães, a gente se sente orgulhosa de ter na nossa cidade de Campinas uma secretaria da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. Obrigada. Né? E parabenizar realmente por tudo. Em nome de todas as mães, assim, a gente agradece, né? Por cada gestinho, por cada coisa que vocês têm feito, tá?
Se eu puder divulgar o blog para as mães, favor. tá? Então o endereço do blog é www.somosespeciais.com.br, tá? As mães que quiserem ver as nossas histórias, compartilhar a sua história também de superação, fiquem à vontade para entrar no blog, tá bom? A gente vai colocar no GC. E muito obrigada por ter estado com a gente, foi muito gostoso. Obrigada, amor. Obrigada.